Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, você internauta que está assistindo agora a TV JC, edição especial Eleições 2024. Nós estamos convidando e entrevistando uma série de candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores de Santarém, e que este ano tem 23 vagas, né? O número de candidatos foi reduzido, mas a disputa, a briga por uma vaga é sempre muito aguerrida, é sempre muito ferrenha em relação aos anos anteriores, e esse ano não tem sido diferente. O nosso convidado de hoje já vai para a sua quinta eleição, vai participar como candidato agora pela quinta vez a vereador de Santarém, já foi presidente da Câmara, Ronan Liberal Júnior, filho do ex-prefeito Ronan Liberal, advogado, 36 anos. Ronan, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite, Gesso, pelo prestígio que você tem não só na nossa comunicação santarena, mas do nosso estado do Pará, um espaço de mídia conhecido e reconhecido por tantos, principalmente nós do meio político que te acompanhamos, e é sempre uma satisfação poder retornar aqui à TV do Blog do Gesso. Ronan, o que é diferente? Você já é a quinta participação, né? Você é um cara jovem ainda, 36 anos, mas tem já uma trajetória política consolidada. Desde 2008 vem participando das disputas para a Câmara de Vereadores de Santarém. Em 2024, olhando essa paisagem das eleições agora deste ano, o que há diferente em relação aos anos anteriores? Cada eleição tem a sua história. Vai ter a sua história ao final da eleição, se concluir no primeiro turno, dia 6, ou no segundo turno mais adiante. Mas, de antemão, eu acho que a diferença é a mudança no quesito eleitoral, na regra, na legislação, a redução do número de candidatos possíveis para concorrer ao pleito, reduziu de 32 para 24 candidatos. As federações, que já estavam valendo nas eleições estaduais e federais, agora já valendo para as eleições municipais, e o intuito é muito claro pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral com relação à possibilidade cada vez mais de você enxugar a quantidade de partidos. A gente acompanha, por exemplo, na mídia internacional, os Estados Unidos, você só tem republicanos e democratas. Aqui nós temos dezenas de partidos. Não que o pluripartidarismo não seja importante, um dos viés importantes da democracia né? Só que você precisa também trabalhar pelo lado, buscar a ideologia dos candidatos, os candidatos conhecerem um pouco mais das agremiações que participam, ter uma identificação, ter uma identidade partidária e não praticar política por casuísmo. Você participar da disputa, claro, acreditando num propósito, acreditando num projeto, mas tendo uma ideologia. Uma das questões também que chama a atenção da mídia, do eleitorado santareno, é a identidade do candidato, identidade no sentido de filiação. Tu és um cara que está desde 2008 vestindo a camisa do MDB, né? Não sei se tu pegaste em PMDB, não, né? Sempre foi MDB, né? Eu peguei PMDB quando eu me filiei no dia do meu aniversário, coincidentemente, lá na Casa da Cultura, no dia 27 de janeiro de 2006, aos 18 anos de idade. E aí eu me filiei, na época, ao PMDB, que o MDB já vem, eu acho que, de 4 anos, né, que teve essa reforma, e saiu o P de partido para retornar, na realidade, um retorno ao movimento democrático brasileiro. E isso vamos dizer assim, é um elemento que te ajuda numa campanha, numa disputa eleitoral? Olha, as pessoas falam, principalmente os críticos, os cientistas políticos, a turma que acompanha a política aqui em Santarém. Eu cresci, na realidade, ouvindo que aqui no município tem eleitor que só vota em candidato na época do PMDB ou do MDB. Aí tu já sai com uma porcentagem. Aí o eleitor, se bem que vai mudando com o tempo, aí ele já vai procurar a pessoa. Quem é a pessoa em quem eu vou votar? Eu tenho uma identidade, claro, do partido, você acompanha muito bem. O meu pai foi vereador ainda em 66 pelo MDB, né? E eu sempre procurei seguir os passos dele. E me identifiquei com o partido desde criança. Eu tenho fita, Gesso, de 2 horas gravando, assim como a gente está gravando aqui no seu QG.
lá no meu escritório, na casa do meu pai, na verdade na biblioteca da casa dele, que tem uma biblioteca lá, e gravando, na época eu tinha 7, 8 anos de idade, eu dizia que eu já estava participando de programa eleitoral, chamava os colegas, e sempre pelo PMDB. Ou seja, a minha identificação é uma identificação desde muito cedo, né? Então eu gosto do partido, acho que o partido é um partido que tem colaborado aqui não só no país, mas aqui no nosso estado com os avanços, e faço parte do partido com muito orgulho. Uma curiosidade, o número de 2020 é o mesmo número de 2024, que é o mesmo número de 2016? Que é o mesmo de 2008. 2008. Quando eu concorri aos 19 anos de idade. Qual é o número? 15.500. 15.500. Então, esse número te acompanha desde 2008? Desde 2008. Isso também é um elemento chave também, que te ajuda muito na questão da identificação, campanha, da identificação. Eu acho que ajuda, né? Acho que na campanha são muitas nuances que vale a pena o eleitor acompanhar. Tem eleitor, já ouvi relato de eleitor que no dia da votação esqueceu em quem ia votar e não levou a colinha, né? Teve que parar e buscar na mesa lá de quem estava dirigindo os trabalhos, voltar para tentar identificar, buscar o seu candidato. Então, em tese, o meu eleitor que já me acompanha desde 2008 já tem o número na cabeça. Óbvio que vai mudando a eleição, mas aí às vezes precisa de um gatilho, né? O gatilho mental. Quando sai, diz, esse aqui foi o que eu votei na eleição passada. 15.500. 15.500. Ronan, mudou muito a questão de campanha, de costurar, de fazer campanha de 2008 a 2024. Essa consolidação das mídias sociais, das redes sociais, ela já é sentida por ti agora nessa campanha de 2024, muito mais do que em 2020, há 4 anos atrás, ou muito mais do que 2016 há 8 anos atrás? Com certeza. E eu te confesso que eu sou um candidato que sou uma pessoa relativamente tímida, principalmente para a rede social. Eu tinha uma certa barreira, isso não só a minha esposa que me acompanha no dia a dia, como a Lene, que me acompanha já há 11 anos, né, na nossa atividade. É outra identidade tua. É outra identidade. Exatamente. A Lene sempre muito presente. E eles sempre tiveram um trabalho muito grande, dizer, Ronan, a campanha está mudando. É importante corpo a corpo? É fundamental. Você fazer reunião, eu faço muita reunião durante as minhas campanhas. Eleição passada, a gente, se não fez umas 100 reuniões aí andando por aí, nós chegamos perto disso, visitando o eleitor, conversando, às vezes reunião com 2, com 3, com 10, com 20, com 30, não importa. Eu gosto de estar olhando no olho do eleitor e buscando essa identificação com ele, porque eu digo assim, inclusive nas reuniões, quantos de nós já votamos em candidato que nós nunca vimos? Às vezes a gente vota porque é recomendado por alguém, às vezes a gente vota porque vê na TV e hoje na mídia digital. Nada supera a presença, mas nós temos que considerar que a mídia hoje, através da informação aqui do telefone, do celular, do smartphone, ela está cada vez, como você disse, mais presente na vida do eleitor. Hoje o eleitor, repentinamente, ele consulta através, por exemplo, de meios eletrônicos, no Google, por exemplo, coloca o nome, você vai ver o que a pessoa fez ou deixou de fazer, o que a mídia postou a respeito principalmente político, né? Sempre tem alguma informação, jogar lá, sempre tem. E no meu santinho de campanha, que eu até brinco por aí, diz, olha, esse santinho, além de fazer milagre, espanta carapanã, eu brinco, o pessoal gosta. Mas tem um QR Code desde a eleição passada. Por quê? Porque eu acho que nós temos que oferecer ao eleitor todos os meios possíveis de consulta acerca do teu trabalho, acerca da tua identidade. Porque é importante que o eleitor saiba em quem ele vai confiar o voto. Saber o trabalho, o que fez, o que deixou de fazer, o que ele se comprometeu e o que ele fez ao longo desse tempo. Por isso a necessidade dos meios sociais, das ferramentas, hoje são várias as ferramentas possíveis de rede social, de interação, haver a divulgação do trabalho, falar acerca do que fez, falar também o eleitor, conhecer um pouco você, né, fora da tua atividade, digamos assim, política, e saber como você é como ser humano, como família, a tua identidade do dia a dia. O eleitor, não só você como é pessoa pública, você tem a responsabilidade de repassar ao cidadão o que você faz, como você faz e de que maneira você faz. Eu
eu te acompanho há muito tempo também, a tua trajetória política, e acompanhei agora esse teu mandato, que fatiado, vamos dizer, em 2 anos, em 4 anos, dividido em 2, né? Os primeiros 2 anos tu foste presidente da Câmara e depois chegaste a ser secretário, depois retornaste novamente à Câmara. Nos 2 primeiros anos, eu acho que vamos dizer, a grande marca do teu mandato foi a criação do Museu Virtual da Memória da Câmara. Foi, eu acho que um marco histórico não só para Santarém, mas para a região, porque pode servir como modelo para que outras câmaras embarquem nessa canoa da história, da preocupação histórica do parlamento do seu município, que ali é uma história que você precisa guardar, você precisa mostrar para a população que política também é um dever cívico, é um dever de cidadania de todo mundo, não só das pessoas que estão lá naquela cadeira. E eles estão lá porque estão representando grupos da sociedade, né? Então, esse foi, para mim, nos teus 2 primeiros anos desse mandato, a tua marca principal. E nesses 2 últimos anos, eu acho também que tu fizeste um projeto muito interessante, que é voltado para a questão da mulher, né? Salvo engano, é aquela questão de homem que quem quer ocupar cargo público, ele tem que ter uma ficha limpa com relação à questão de abuso de sexual, questão de abuso com relação à violência contra a mulher, né? Eu queria que tu me detalhasse esses 2 grandes projetos e que tu me relatasse um outro de cada período também que tu consideras importante nesses últimos 4 anos. Por sinal, eu quero só te dar um detalhe. Hoje, 27 de agosto, faz 33 anos da fundação do Centro Cultural João Fona. Eu até hoje pude falar através da minha rede social com as pessoas, amigos que nos acompanham, que graças a Deus, o papai, quando na época a prefeitura ali já foi tudo, já foi prefeitura, intendência, fórum, presídio, tudo, né? Quando construiu a nova prefeitura e levou para Anísio Chaves, ali no Aeroporto Velho, o que ficou? Ficou não um prédio arcaico fechado, ficou um centro cultural, que na época, salvo engano, foi uma lei que quem denominou foi Alexandre Ivon, era vereador na época, e foi constituído um centro cultural. Eu sou uma pessoa que valorizo muito as memórias, valorizo muito a história. Uma vez eu vi um relato do Hélio Gueiros no dia, por sinal, da inauguração do Centro Cultural, que ele dizia assim, no dia da inauguração, e disse: vocês estão de parabéns porque vocês prestigiam, vocês têm no coração, ele usou esse termo, esse santarenismo, ele usou isso. Por quê? Porque é difícil você preservar coisa velha, isso ele falou. E vocês têm orgulho da história de vocês, da marca de vocês, da música de vocês, do artesanato de vocês. Então, quando nós pensamos em constituir esse espaço lá na Câmara de memória, esse memorial, por sinal, que tem nome, vereador Elcio Amaral, foi pensando principalmente na preservação da identidade do Poder Legislativo para o município de Santarém. Uma casa de leis popular que tem 195 anos de história, são poucos parlamentos no país que está chegando a praticamente a 200 anos. É um dos parlamentos mais antigos aqui do país. É mais antigo, por exemplo, do que o Tribunal de Justiça. Então, não à toa, a gente precisa trazer a memória das crianças, dos adolescentes, que muitos passaram a frequentar mais a Câmara através das escolas, de entender e compreender a importância do Poder Legislativo para a história da nossa sociedade santarena. E com um detalhe, um museu virtual, com um atendente virtual, com espaço datado de datas que foram importantes para a história de Santarém, com informações da cabanagem, com objetos históricos antigos, a lei orgânica, na época as máquinas de datilografia, o nome de todos os parlamentares e de todas as mulheres que compuseram a Câmara de Santarém, né? Então, assim, são alguns detalhes que fazem a diferença. O nosso povo é um povo, graças a Deus, que nós temos uma memória, nós temos uma história muito forte. Todo santareno, a grande parte do santareno, ele preserva e ama a sua história. Isso. E eu sou uma pessoa orgulhosa da história que nós estamos construindo. Por isso, a identidade se constituir esse memorial. E o que você pôde falar com relação à defesa das mulheres, para mim foi um ponto assim muito importante, tem sido importante ao longo do tempo. Infelizmente, ainda há necessidade de você
ordenar, através de legislação, alguns atos da sociedade que a gente acha absurdo. Uma pessoa maltratar, bater, ameaçar, matar. Olha só, uma mulher por fatos fúteis é algo inimaginável. Até tem um pensador que diz assim: maldito o povo que precisa de lei para fazer cumprir regras básicas de civilidade na sociedade. Mas, infelizmente, a gente precisa, os casos têm aumentado muito. Na Câmara, enquanto fomos presidente, através de um projeto do vereador Carlos Martins, que cria a Procuradoria da Mulher, nós não só levamos a sério o projeto, como criamos um espaço, uma sala da Procuradoria da Mulher de atendimento e assinamos um termo de cooperação com a Polícia Civil, com o Tribunal de Justiça, através da Patrulha Maria da Penha, onde nós ajudamos a constituir esse programa tão importante de defesa e orientação às mulheres. E a Procuradoria ela tem tido esse papel importante. Recentemente, nós apresentamos um projeto que veda a nomeação de pessoas que tenham incorrido nos crimes de feminicídio em Maria da Penha para assumir cargos em comissão no município de livre nomeação e exoneração. Porque nós entendemos que pessoas desse perfil, até que cumpram a sua pena, não estão aptas a atender no serviço público. E eu ainda fiquei um pouco pasmo quando eu pude ver no dia seguinte uma enquete de uma rádio, algumas pessoas da sociedade que já ocuparam cargos de proteção a pessoas sendo contra esse tipo de projeto. Pelo amor de Deus, nós não estamos aqui porque é momento político para tratar de situações políticas, casuísticas, e sim do todo, do objeto do assunto, que é um assunto extremamente pertinente: defesa das mulheres, a preservação da integridade mas da uma mulher. defesa que quem se posiciona contra, normalmente é homem, né? Normalmente é homem e não sofre na pele o que é a dor de uma violência contra a mulher. Verdade, só que o que me admira são pessoas que já ocuparam determinados cargos, inclusive de defesa, se posicionaram muitas vezes contra. É isso que me deixou, a ouvir no dia da enquete, um pouco abismado com alguns posicionamentos, né? Mas nós temos procurado, Jesus, trabalhar muito essa questão do Parlamento Jovem. No meu primeiro mandato nós trabalhamos a questão do Parlamento Jovem, trabalhamos em outros mandatos também. Hoje, por sinal, hoje é o dia do farmacêutico, o Dia Municipal do Farmacêutico, é uma lei, por sinal, até minha, dia 27. Nós procuramos trabalhar a questão da preservação do meio ambiente através do descarte consciente de medicamento. Mais de 500 mil litros de água dos nossos mananciais estão sendo preservados. Hoje você vai numa farmácia, nós temos lá o descartômetro. Até na época que eu aprovei essa lei, o pessoal disse: olha, o Ronan está aprovando lixeira. Não tem nada a ver. Hoje você tem o ambiente especializado para que as pessoas possam ir na farmácia e fazer o descarte de medicamento vencido ou em desuso. E esse medicamento, a importância de você fazer, por parte dos empresários, a logística reversa, fazer a incineração ou mandar para os laboratórios de origem. Isso, você preserva o manancial, preserva o meio ambiente, né? Então, eu entendo isso como muito importante. Temos alguns projetos aí que têm tramitado, Jesus, assim, que eu considero importante, como, por exemplo, um aí que eu acho que demora, é aprovado, que é o da assinatura digital aqui no município. Evita você ter que ir no cartório fazer reconhecimento de firma, pagar ainda para fazer reconhecimento de firma, porque os órgãos municipais não aceitam. Isso é disponibilizado, a própria prefeitura, né? Sim. O governo, através do site. Como o governo federal faz isso? Faz isso. Então, a nossa intenção com isso é que possa acontecer a nível municipal. O que é isso? Economicidade, praticidade. Nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor, né? Então, eu acho assim fundamental você procurar modernizar o sistema, né, o sistema que a gente vive, o sistema público, fazer com que ele seja cada vez mais prático. Mas assim, uma marca que eu acho assim do nosso mandato, que não é um projeto de lei, mas é uma luta, e é uma luta que surgiu na Câmara através não só do nosso mandato, de outros dois colegas vereadores, vereador Jander, vereador Alexandre, que é a luta pela energia firme e forte na região de Várzea. É uma luta que surgiu enquanto nós estávamos presidente lá na Câmara, junto ao próprio prefeito Nélio, ao deputado, hoje é deputado Enderson, ao governador Helder, que nós pedimos essa energia que já está na terceira etapa. A primeira etapa foi concluído, que se estende até a região do Tapará. A segunda etapa, que era desafiadora,
que era a travessia do Tapará para o Aritapera, hoje já está na costa do Aritapera, e a terceira etapa é levar essa energia até a boca de cima do Aritapera. Em seguida, a gente espera que possa fazer a outras comunidades do Urucurituba, mas para mim é um marco muito importante, né, da minha atividade política enquanto parlamentar, porque o nosso papel é fiscalizar, é demandar, é criar leis, mas também intermediar situações que venham a beneficiar a vida da sociedade. E eu fico feliz, porque hoje, quando eu vou, por exemplo, no Tapará, na costa do Tapará, você já vê microempreendedores lá, hoje surgindo, já tem sorveteria, já muda todo o status de uma comunidade com uma energia firme e forte. Então, é isso que eu acho que faz a diferença na vida da sociedade e que a política pública contribui. Transformação. Ronan, 15.500. 15.500. Estamos encerrando o nosso programa. Eu quero que você dê uma olhada aí para a câmera e que você tem 30 segundos para convencer o eleitor e a eleitora a votar novamente no 15.500 nessas eleições. Eu quero me dirigir a você que acompanha o nosso trabalho na rede social, que acompanha nosso trabalho através da mídia, da comunicação do dia a dia. Eu quero pedir a você uma oportunidade, com muita humildade e muita tranquilidade, acerca do trabalho que nós pudemos prestar ao longo do tempo em benefício à nossa sociedade santarena. Que você possa dar oportunidade para um trabalho com responsabilidade, com ética e, sobretudo, sabendo o que faz, preservando não só a história, a memória, mas olhando para o futuro, buscando cada vez mais avançar e tendo avanços que possam cada vez mais desenvolver a nossa sociedade. Eu tenho, inclusive, uma logo, Gesso, dessa campanha. Vereador Ronan Liberal Júnior, 15.500 é Santarém crescendo. É isso que eu acredito, é por isso que a gente trabalha, para que nosso município possa crescer e gerar cada vez mais oportunidades, não só de um futuro, mas de um presente melhor para a nossa população. Ronan, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Você é nossa figurinha carimbada aqui no programa. E que você volte aqui já na condição de, outra vez, vereador, para que a gente possa bater papo, discutir a economia de Santarém, discutir Santarém acima de tudo. Eu sempre gosto de discutir Santarém com você, acho que você sempre dá uma visão e cada vez que eu venho aqui com você eu saio com uma informação, com uma visão e com uma ideia nova para que a gente possa trabalhar Santarém cada vez mais forte, mais pujante e com o progresso que a gente tanto espera e deseja para o nosso município. Obrigado. Ok, obrigado você do outro lado pela sua audiência e não esqueça, a gente volta logo com mais um programa, com mais uma entrevista de um candidato, de uma candidata a vereador de Santarém. Até lá!